Está começando mais um microfone aberto. O videocast da Sede Studio. Convidado, André Pereira. O microfone aberto tem como patrocinadores Guaracar Fiat, Consultório Dentário Doutora Linéia Michelin da Costa, Sede Studio. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um microfone aberto da Sede Studio, que fica à Rua Independência 800, Loja 2. Inscrevam-se no YouTube Sede Studio, Instagram @complexo sede e e-mail sedepassofundo@gmail.com. Ok? O microfone aberto é patrocinado pela Guaracar Fiat. Vai viajar com a família? Que tal ter o carro com o maior porta-malas da categoria? Com o Fiat Fastback, você garante um espaço de 600 litros. E aqui eu quero fazer uma errata aqui. Eu tenho dito que é 60 litros. 60 litros não cabe nenhuma bolsa de mulher. Então, vocês me desculpem, mas é 600 litros para acomodar todo tipo de bagagem. Desde as malas de todos os tamanhos, equipamentos esportivos e até sua prancha de surf. Viagem com tudo o que deseja sem abrir mão do conforto dos passageiros. Fiat 0 km é na Guaracar, em Passo Fundo, Avenida Brasil Oeste, 3120 Boqueirão, lojas em Vacaria e Juí e agora a nova loja em Veranópolis. Paz no Trânsito começa com você. Também consultório dentário doutora Linéia Michelin da Costa, sorria para o mundo, que ele vai sorrir para você. Rua Independência 800, Loja 2. Marque sua consulta pelo fone 3313-5385. E a Sede Studio, que é a casa do microfone aberto, onde produzimos todo o material. Venha conhecer os estúdios da Sede, que fica à Rua Independência 800, Loja 2. YouTube, Sede Studio, Instagram, @complexo sede e o e-mail sedepassofundo@gmail.com. Sem mais delongas, hoje recebo, depois de muito tempo de tentativas, recebo um grande amigo, né? Até ele é meio beiçudo, diz que eu não vou com a cara dele e tal, aquela coisa, mas não procede, é loucura da cabeça dele. Mas ele é meio louco, tá ligado? Então, hoje eu estou com o meu querido amigo André Pereira, um cara muito gente fina. Pena que é louco, cara. É completamente louco. E eu vou provar isso para vocês. Aguenta aí que eu vou provar. Andrezinho, seja bem-vindo à Sede Studio, que é a tua casa. Tu, por muito tempo, frequentou os bastidores e depois, né, o Estúdio 1 era onde vocês gravavam, né? Mas seja bem-vindo, é uma alegria te receber no microfone aberto, na sede, e poder sentar contigo aí, bater uns papos que nem tu sabe que a gente vai bater. Vamos lá. Bom dia, Neno. Bom dia, Carlos Alexandre, mais conhecido como Neno. Neno, isso aí. Então, André, vamos lá, meu querido. Tem muita curiosidade que as pessoas não sabem de você, né? Por exemplo, você é natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É? Sou do bairro Laranjeiras, perto do Palácio Guanabara e da sede do Fluminense Futebol Clube. Pois é, mas casualmente, pelo que eu sei, você é vascaíno. Sim, mesmo morando na Zona Sul, né? Porque no Rio de Janeiro a gente divide Zona Sul e Zona Norte. Eu não fui torcedor do Fluminense, sou torcedor do Vasco, que é lá da Zona Norte do Rio de Janeiro. E tem camisa, Tem camisa, aquela coisa toda? Várias camisas, já Olha tive, aí. já dei. Em época de raiva a gente pega tudo, dá, toca fogo, mas Depois acaba comprando novamente. compra igual. Então, assim, você fez a sua escolaridade no Rio de Janeiro. Conta um pouco para nós. Eu fiz o meu ensino fundamental e médio, eu fiz num colégio público, na época que ainda os colégios públicos funcionavam, eram eficientes, né? Grande parte das pessoas que foram das minhas turmas, né? Todas elas estão muito bem empregadas hoje em dia. Então, era numa época que o colégio público era tão bom ou melhor ainda que o colégio privado. Às vezes melhor, né? Às vezes até melhor. Minha irmã passou 01 em medicina na UFRJ, na época que eu era concurso único da 6 Gran Rio.
Então, foi de uma época que o colégio público tinha uma certa relevância e a gente foi, ao longo do tempo, com esses governos que a gente teve por aí, essa qualidade do ensino público foi se perdendo, infelizmente. E o nome dessa escola? Anne Frank. E a professora? Qual era a professora que A tu era professora que eu apaixonado? mais gostava era a professora Conceição, que dava aula de matemática. Aula de matemática. Que é exatamente a disciplina que eu mais gosto e a disciplina que eu mais tinha dificuldade. É mesmo? Que eu mais tinha dificuldade é a disciplina que eu mais gosto de estudar. Tenho o prazer de estudar. Vocês já vão entender essa loucura de não gostar de matemática, né, na escola e depois virar profissional utilizando a matemática Utilizando a matemática. Bom, vamos devagar que nós chegamos lá. Daí você fez lá o primeiro, segundo grau, que a gente chamava antigamente, tá? E parou. E aí, beleza. Aí eu fiz E ensino agora? médio, fundamental e médio no Anne Frank, né? Que é a pública, e no final do ensino médio eu fiz concomitantemente, eu estudava de manhã no Anne Frank e de tarde eu fazia é tipo um curso particular, mas eu me inscrevi como se fosse aluno regular, né? Então eu fiz 2 ensinos médios ao mesmo tempo. Nos chamava Colégio Tamandaré, que era preparatório para fazer escola militar, né? Tá, não. Porque o meu desejo era fazer EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? Não ia tentar o ITA? Não, eu não gostava. Eu tinha mais sensação assim desse troço de pilotar avião, que continua sendo até hoje minha paixão, assim. Quando eu ouço barulho de avião, o sangue chega a ferver dentro do corpo. Bom, eu começo a provar da loucura do cara. O cara faz 2 segundo grau e gosta de avião e queria pilotar o avião. Terminou, vestibular. Vou fazer pra quê? Cara, terminei o ensino médio, aí eu fiquei por uma questão de matemática na primeira vez que eu fiz o EPICAR, né? E aí tentei no ano seguinte mais uma vez, aí fiquei por que eles chamam de excesso de contingente. Tem lá 150 vagas, eu fiquei em 160, alguma coisa assim, não me lembro mais a classificação. Mas não fui chamado, né? E aí bateu aquele desespero, o que eu vou fazer de faculdade, né? E aí tava naquela assim, o que eu vou fazer? Não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. E aí a madrinha da minha irmã, que é dentista, né? Virou e falou assim, eu tenho consultório, né? Já tô pensando em me aposentar, Olha quem sabe aí, tu vira cara. dentista, né? E eu fiz vestibular, ainda na época era SES Gran Rio, né? Fiz vestibular para odonto, né? E fiz a prova, tinha a prova escrita e depois tinha a prova múltipla escolha e depois tinha a prova discursiva. Eu me lembro até hoje, até brinquei várias vezes em sala de aula, na hora da prova discursiva, tinha que explicar o que era ovíparo e vivíparo, né? E André também é cultura. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, o que é esse troço? Esse troço não é para mim. E aí peguei e entreguei a prova, tinha que esperar um determinado horário para entregar a prova, eu entreguei a prova, fui embora, cheguei em casa, minha mãe virou e falou assim, mas já? Falei, mãe, aquilo lá não é para mim. Aquilo lá não é para o André fazer. Vou ano que vem fazer vestibular novamente. Né? Que loucura, E André. aí fiz no vestibular no ano seguinte, como eu gostava de matemática, né? Eu fiquei entre engenharia e economia. Engenharia elétrica. Mecânica. Engenharia elétrica e mecânica. E aí acabei optando na hora por economia, até porque eu gostava bastante de assuntos que estavam ligados à economia, né? Eu morava ali perto da FGV, então... Muito bacana, né? Tu ia fazer odonto... Frequentava o colégio, ali o prédio da FGV, na biblioteca, já na época de pegar informações para trabalho, né? Tu já era cu de ferro? Não, nunca fui. Nunca Não, fui. de estudar, de ler essas coisas já era... Mais ou menos. Mais ou menos. Hoje eu sou muito mais do que eu era antigamente. Claro, isso assim. E aí me interessei por fazer economia e me inscrevi para economia. Né? Fiz vestibular no meio do ano, assim, sem você ter que esperar o ano inteiro para fazer vestibular, né? Sim. Aí eu passei numa particular, que era também perto de casa. Até vamos explicar, até porque não tinha vestibular no meio do ano, né? Não tinha vestibular no meio do ano. As particulares tu tinha um vestibular, acho que era sobra de vaga, não sei como é que é. E aí acabei passando para fazer economia no Bennett, mas não me inscrevi, né? Deixei rolar o tempo até o final do ano para fazer vestibular novamente. Aí no vestibular eu passei para Federal Rural, né? Que era lá, não sei aonde, lá do Rio de Janeiro.
Aí minha mãe falou assim, André, tem certeza que vai passar para aí? Vai querer ir? Eu falei, eu vou, né? De graça, né? De graça, entre aspas, né? Sim, sim. Tinha. Mas acabou que depois saiu uma vaga ali perto da universidade, era perto de casa, que era logo ao lado do Unifranco, onde eu estudava, que é a Santa Úrsula, e acabei indo me transferir para lá. Aí fiz ali perto de casa. Tá, mas para aí, começa a universidade, era longe essa... Essa é num município longe da cidade do Rio de Janeiro, né? Agora não me lembro o município onde fica a Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Aí acabei ficando ali na Santa Úrsula, que é tem andando mais 500 metros, chega na Praia de Botafogo, que é onde tem a sede da Fundação Getúlio Vargas, né? Então eu estudei sempre ali nas redondezas de casa. Cara, que interessante isso, até porque, vamos lá, vamos especificar, né? Ali basicamente é o coração da economia, né? Sim, ali saíram grandes economistas, Mário Henrique Simonsen, Fernando Alana Barbosa, Salazar Pessoa Brandão, José Luiz Carvalho, tantos outros que estiveram por lá. E o meio nos envolve, né? Sim, o prédio, assim, da FGV, o antigo, né? Porque agora tem um prédio novo, mas o antigo, assim, é muito legal, assim, quando eu falava isso para meus alunos, quando tu entra nesses prédios, que nem o prédio da URGS, para estudar, tu sente que aquilo lá transpira o conhecimento, aquilo lá te dá vontade de estudar. Então, é uma coisa bem engraçada. Não sei se é o psicológico da pessoa. Não, mas é verdade. Mas as paredes te dizem alguma coisa, As paredes te dizem para estudar. Então, tu entra naquela biblioteca, que é um mundão de informação, tu tem vontade de ler tudo que está lá nas prateleiras. É uma coisa bem legal. É fantástica aquela biblioteca da FGV. Beleza. Cursou economia e aí? Cursei economia. Eram professores da época da FGV que queriam ter uma graduação, que há pouco tempo acabaram fazendo a graduação da própria FGV. Sim. Então, eram professores que davam aula no mestrado, doutorado da economia da FGV e também davam aula ali na Santa Úrsula. Tinha professores da FGV, do IPEA, do IBGE, vários deles, da UFRJ, né? Olha só. Então, foi um curso, assim, muito interessante. Até que quando eu vim para o mestrado, que eu fiz ali na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS... Calma. Nós estamos no Rio, não pega avião. Não tinha muita diferença do que eu vi na graduação para o que eu vi no mestrado. Não. Era bem exigente lá. Tá, peraí. Tu fez economia... Sim, nessa época eram 5 anos de economia. Agora são 4 anos a graduação. Então, entrei em 86, saí em 90. Tá, e aí tu saiu da faculdade... Aí saí da faculdade, quando eu estava no último ano da faculdade fazendo monografia, os professores nos instigaram para fazer mestrado. Né? Tu te lembra da tua monografia? Me lembro, fiz sobre o setor público para analisar o déficit público do Brasil, operacional, real, e ver qual é o impacto disso na vida das pessoas. Eu fiz lei de responsabilidade fiscal 30 dias antes dela entrar em vigor. E tenho guardada ela até hoje. Eu não sei onde está a minha. Beleza, daí tu terminou a faculdade. Eu terminei a faculdade no último ano de faculdade, no último semestre, né? Os professores nos instigaram a fazer mestrado, né? Então uma leva, na época, em 90. Quem foi o bandido que... O bandido foi o professor que a gente apelidava ele de Zeca Diabo. É o José Luiz Carvalho. Cara fantástico. Sim, mas ele devia mas ser era exigente. terrível, era terrível. Tanto é que o apelido dele era Zeca Diabo. Sim. Mas era um professor, assim, excepcional. Era tipo assim, a gente chamava o cara, né? Vocês chamavam o cara, mas estavam sentados na aula dele ouvindo. Sim, e ali sim. Tinha café no O cara bolo, era uma né? sumidade. Até hoje é uma sumidade. Né? Ainda está vivo, 75 anos, mas é uma sumidade na economia. Imagino. Tá, e aí? Daí fez mestrado... Aí resolvemos fazer o mestrado. Não é assim. Como é que tu fez para entrar? A seleção do mestrado, na época, era... A gente podia escolher 3 sedes, né? Para fazer o mestrado. Eu botei FGV em primeiro. Sim. Botei em segundo, se não me engano, eu botei a PUC do Rio. E terceiro, botei a Federal do Rio Grande do Sul. Por quê? A FGV porque era o local que eu queria estudar. Aí tudo bem. Só que na época, quando eu entrei para fazer o mestrado, ainda era a época dos engenheiros. Então, de 15 vagas, 14 vagas, 13 vagas eram ocupadas por engenheiros. Sim. Porque eles eram bons em muito bons em matemática e estatística. Então, eles estudavam micro e macro e acabavam destruindo a prova. Então, levava por pontos e erros e acertos e disparava na...
Coloquei a PUC só por colocar, porque era do Rio de Janeiro, né? Cara, tu é muito desaforado, né? Pô, FGV, a PUC do Rio. Não, mas a E PUC do Rio... E botei Sai a fora, URGS, André. né? Que a gente chama de URGS, mas é UFRGS. Sim. Né? Porque era o sonho do meu avô conhecer o Rio Grande do Sul. Né? Caraca. E o sonho do meu avô, ele não teve essa oportunidade de conhecer o Rio Grande do Sul. Deixa. Né? Pode deixar tocar. Teve 5 infartos. Né? Tá, E- não conta coisa ruim. E passa aí pra- a ideia, eu falei, vou pro Rio Grande do Sul, mesmo sem conhecer, sem nunca ter pisado aqui, né? E passei para cá, fiquei muito feliz quando fui aceito, né? A ligação do meu orientador, que acabou sendo meu orientador, que era o coordenador do curso, Nali Jesus de Souza, né? Me ligou perguntando se a vaga estava fechada, se eu tinha interesse e realmente ir para lá, e eu falei que sim. Né? Cara, era aquele tempo que ligavam O cara pra saber... ligava para saber se tu vinha realmente ocupar a vaga que tu tinha passado. Tá, vamos lá. Tá, o André recebeu a notícia. Tu veio o quê? De ônibus ou de avião? Como é Eu que vim... foi? Não, na época não tinha grana, né, cara? Tu tinha que bancar as coisas tudo e não queria ajuda dos pais, né? Então eu Sim. vim de ônibus. Era Penha. Tinha Penha e Itapemirim, Penha. que fazia a ligação até... Ainda faz a ligação até Rio Grande, né? Se não me Sim, engano. Sim. E aí vim de ônibus, na verdade veio de ônibus eu e mais 2 cariocas, né? Minha turma tinha 3 cariocas, 2 paulistas, tinha um cara de Pernambuco, aliás, do Ceará, e o que menos tinha era gaúcho, fazendo mestrado aqui. A gauchada queria ir para fora do Rio Sim, Grande era do o Sul e contrário. a gente acabou vindo para cá. Tá, o que eu quero te instigar é fazer você lembrar, assim, ó, você descendo os 3 degraus do ônibus. Cara, e aí, eu não me lembro cara? muito E bem aí, descendo cara? no Rio Grande do Sul, descendo naquela rodoviária que agora foi inundada lá com a chuva, né? Uhum. Mas foi uma experiência bem interessante, assim, de você chegar num lugar que tu nunca tinha pisado Nada. na vida. Não conhecia nada, absolutamente nada. Não sabia Tu pra não onde é que sabia eu nem ia pra onde era direita. URGS. Não sabia onde era UX, não sabia se para direita, esquerda. Aí tinha um amigo de um amigo da minha mãe que estava me esperando na rodoviária. Amigo de um amigo. Amigo de um amigo da minha mãe que Tá. estava me esperando na rodoviária para me levar numa casa onde eu fiquei morando um tempo. Né? Então aí tu começou a se apaixonar porque você começou a sentir o calor do povo gaúcho. E ali... Porque assim, ó, por que o amigo do amigo foi te buscar, né? É bem legal. Ele Claro trabalha, que eu me sim. lembro que até hoje que ele trabalha no Banco Central. Né? Então, várias vezes, quando eu tinha pedido alguma coisa, pedi ajuda, alguma coisa, eu ia ali no prédio do Banco Central, no chamado Chocolatão, né? Para ir lá tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa. Mas foi interessante. Foi um período assim, meio conturbado, assim, de, Tá, mas daí tu foi de morar mudança. numa casa de né? família. Aí fui morar numa casa de família, né? Que me alugaram um quarto, né? Fiquei lá 6 meses. Depois eu peguei... Aí veio a bolsa, sempre aquela coisa de bolsa, vem, não Sim, vem, sim. acaba vindo algum dia, algum século, né? Em Mas algum vem, tempo. fica um tempo defasado, mas acaba vindo. Depois eu fiquei um tempo morando num hotel, que era perto ali da URGS, mais perto ainda. Né? Eu estava na rua Duque de Caxias, quase perto do gasômetro. Na Duque, É. claro. E aí morei Lá embaixo. Lá embaixo, lá quase perto lá do Sim, gasômetro. sim, lá perto. E aí do- vim para aquele hotel ali, acho que é André da Rocha, o nome da rua, se não me engano, Ah, né? Agora a gente vai aham, falando, vai lembrando sim, algumas sim. coisas, né? E aí fiquei nesse hotel, acho que uns 4, 5 meses, e depois me mudei e consegui uma vaga na Casa Estudante, que foi uma experiência, assim, muito interessante. Na época que as casas de estudante realmente Era funcionavam. um Casa Estudante, pelo Lá na menos... Ipiranga, Não, ali em frente à URGS, em frente ao prédio onde eu estudava, ali na João Pessoa. pro lado de cá. Bem em frente ao colégio, a Faculdade de Ciências Econômicas, Sim. a FCE. Sim. E fiquei ali o tempo, até mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos. Não, menos de 1 ano e meio. Até que aí surgiu a oportunidade da vaga aqui na UPF, Tá, de dar aula na UPF. calma que tu tá nervoso, tá? Calma que tu tá nervoso, que tem mais episódios emocionantes nessa tua passagem pela URGS. Cara, foi uma passagem bem legal, assim, A disciplina que eu mais tive tranquilidade, mas eu me lembro até hoje, foi a disciplina de matemática, né? Porque não aprendi absolutamente nada de novo do que foi dado na graduação. Sim, Que a minha graduação na parte de matemática foi, assim, bem pesada, sim. né? A gente teve um professor que dava uma aula mais ou menos,
assim, slow motion, e a gente já tinha aquela ideia de que queria fazer um mestrado em economia. Sim. Né? Informalmente a gente tinha essa ideia. E a gente foi no diretor, né, da Faculdade de Ciências Econômicas, lá da Santa Úrsula, e a gente pediu para trocar o professor, botar um professor de economia que desse uma disciplina de matemática, para a gente queria passar na prova da ANPEC. E ele aceitou os nossos argumentos, né, foi trocado o professor. Então, acho que esse também foi um dos motivos de eu não ter tido assim, grandes dificuldades na disciplina de matemática ali no mestrado. Ele era bem exigente. Olha o que eu descobri. Ele vivia chorando que os alunos queriam tirar ele e substituir professor, e ele sempre ficava bravo. Mas o que vale para Zé, vale para José, viu? Agora ele está se revelando devagarinho. Por isso que eu gosto do microfone aberto. Porque o microfone aberto, ele faz as pessoas irem lá para trás. Que ano tu tá, hein? Do mestrado? Isso era 92, 91, 92. Tá, beleza. Quem é que tu conheceu lá na URGS? Tu conheceu um monte de zóio junto, né? Conheci bastante gente lá. Tinha o Giacomo Balbinotto Neto até hoje, né? Grande colega da época e um grande amigo meu. Eu recorro várias vezes quando eu preciso de informações. É uma biblioteca ambulante, né? De economia. Hoje em dia trabalho bastante com casos de saúde ligada à economia. Uhum. Né? Mas tive professores e tive o meu exuberante diretor, que foi meu orientador, que é uma pessoa assim exemplar. Rogo sempre a Deus que sempre ilumine muito ele, que é o Nali Jesus de Souza, que é uma pessoa sensacional, uma pessoa ser humana assim inigualável, né? Que foi um cara assim, não posso nem dizer, acho que não tem nem palavras para nominar assim o que essa pessoa foi na minha vida. Que bacana. Bom, me mata uma curiosidade. O professor já estava te rondando ou ainda tu era um economista Não, quando a gente ativo? chegava a fazer o mestrado, a gente já indicava mais ou menos quem seria o orientador. Tá, né? mas você fez o mestrado para virar professor, consciente ou inconsciente? Não, inconsciente. A minha ideia, quando eu estava fazendo o mestrado, era terminar o mestrado e voltar para o Rio de Janeiro para fazer alguma coisa por lá, ou dar aula na Santa Úrsula, ou fazer alguma outra coisa. Não tinha nada certo, assim, que eu queria ser professor. E quando esse bichinho baixou no teu Foi cérebro? quando o Moran, que era comparsa do Montoya aqui na UPF, voltou. Ele segurava um quarto na Casa Estudante, que era em frente ao meu quarto. Ele chegava lá sempre final de semana, sábado de madrugada, ele chegava com a filha, né, e a esposa. E ele falou assim: André, tô saindo da UPF porque eu tô tentando fazer doutorado na Califórnia. Tu não quer ir lá pegar minha vaga? Eu falei: não sei nem onde é que fica Passo Fundo. Porque a única coisa que eu conheço Passo Fundo é a Salomé de Passo Fundo do Chico Anísio. Chico Anísio. Chico Anísio tinha a Salomé de Passo Fundo que conversava com o Figueiredo. E, aliás, a Salomé era muito amiga da minha avó, mãe da minha mãe, Dona Delma. É uma coisa bem legal, assim. E me aventurei e vim para cá. Do mesmo jeito que me aventurei vindo para o Rio Grande do Sul, me aventurei vindo para Passo Fundo. Tá, mas ali tinha uma quadrilha, né? Lá na URGS. Você já citou Montoya. Quem mais que veio? Tem o Ricardo, Letícia Garcia, tem o Ginês. O Moran, o próprio Moran, que também fez na URGS, né? Tá, daí foi o Moran que Aí o Moran sugeriu, eu vim fazer uma entrevista com o professor Acioli Rezin, né? Grande Acioli. Grande Acioli Rezin. Em todos os aspectos. Mas uma pessoa assim... Fora do ar. Sensacional. Fora do ar. O que tinha que falar, ele falava na cara, não mandava recado, né? Foi um grande diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, né? Eu acho que na época era só econômica. Não, acho que era a Faculdade de Economia e Administração. Isso. Depois é que entrou Contábeis. Né? Sim. Enfim, fiz a seleção, estava ele e o professor Montoya, né? E o... Montoya já estava aqui, hein? Montoya já estava aqui. E fiz essa seleção, né? Essa entrevista, né? E entrei 2 anos depois, fiz o concurso. Foi uma experiência muito boa. E aí, vamos lavar um prato aqui também, que faz horas que tu me enche o saco. Aquele abaixo-assinado eu não participei. Que fique bem claro isso, está sendo Aquele gravado. Abaixo-assinado, porque eu tirei o aluno de sala de aula que falava desde as 8 horas da manhã até 10 horas da manhã. Não participei
daquele abaixo-assinado. E, para variar, né, porque o Neno era um rótulo, né, tanto quanto aluno, depois quando eu virei professor. Né, porque eu era líder, realmente. Sim, tu tinha na época Não sai assim da faculdade. um meio de fazer com que os alunos se tornassem mais ativos Sim. Não sai no- assim da do faculdade. curso, a né? campanha. Inclusive, Era uma coisa bem legal, né? Era um movimento bem legal, assim, de mostrar para os alunos que eles podem mais do que eles fazem. sim. Né? E aí eu me recordo, inclusive eu sei quem liderou, mas não vou te contar, certo? Aí passaram-se os tempos e esta figura passava por mim e dizia, foi tu, e não fui eu. Não fui Eu me lembro até, foi bem engraçado, porque o professor Cioli me chamou na sala dele e virou assim, o pessoal lá fez um abaixo-assinado e disse que se você entrar na próxima aula, eles vão sair. Uhum. Tu vai, eu acho melhor a gente trocar de professor. Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu vou entrar, se eles quiserem sair, eles saiam. Claro. Mas eu vou entrar. E o professor Cioli falou assim, então tudo bem, então tu vai. Eu entrei e ninguém saiu. Claro que não. Né? Claro que não. Até porque, por exemplo, naquela época, veja como são as coisas, eu não podia andar na UPF. Por causa que o Não Sai Assim da Faculdade foi parar na mão do ministro, na época, Paulo Renato Souza. Isso. Parou na mão do cara, o projeto. É para o governo Fernando Henrique Cardoso? Isso. E ele mandou me chamar. Ele queria saber, porque a campanha ela se resumia em cartaz e camiseta que eu ganhava de brinde das empresas. Então, eu ganhava a camiseta com a logomarca da empresa e eu mandava, a serigrafia me dava de presente o slogan da campanha. Inclusive, a campanha ficou entre as 100 melhores campanhas de educação pelo custo dela, porque ela era muito barato. Né? E eu me recordo que aquela nossa turma, os professores brigavam para dar aula para a gente. Depois que eu voltei do encontro com o ministro, né? Só que aí eu virei referência e muitas vezes, inclusive, me usaram, né? Porque eu tinha um padrinho na época. Né? Eu me recordo que antes de eu sair do gabinete do ministro, ele me olhou e disse o seguinte, se tu tiver algum problema lá, tu me liga. E, casualmente, eu tinha o telefone dele. Né? Na época, eu não me lembro se tinha celular ou não, mas eu tinha o telefone dele. Ele disse, se tocarem em ti, né, tu me liga que eu... Né, inclusive, eu fiz uma cagadinha lá, que meteram a mão comigo injustamente. Eu fiz uma denúncia para o ministro, que tinha algumas irregularidades dentro da... Aí baixou uma Foi uma campanha comissão. interessante, assim, no sentido de mostrar a relevância que os alunos têm também em se tornar mais ativos nessa questão do ensino-aprendizagem. Né? Minha turma tinha 62, 60 estão empregados, entende? Exatamente pela formação. Mas, enfim, beleza, maravilha. Vamos dar um recadinho aqui da Guaracar, nossa patrocinadora. Realize o sonho de ter um Fiat 0 km na maior e mais completa concessionária Fiat do norte do estado. Guaracar Fiat, aqui você garante as melhores condições e uma experiência completa, desde a compra à manutenção do seu Fiat. Descubra que somos a melhor escolha do norte do estado. Fiat 0 é na Guaracar. Lojas em Passo Fundo, Vacaria, Ijuí e a nova loja em Veranópolis. Paz no Trânsito começa por você. Guaracar.com.br. Também conosco, consultório dentário doutora Linéia Miquelin da Costa. Sorria para o mundo que ele vai sorrir para você. Marque sua consulta pelo fone 3313-5385. E venha conhecer a SED Studio, a Casa do Microfone Aberto, onde produzimos todo o material do microfone aberto. Venha conhecer os estúdios. A SED Studio fica à Rua Independência 800, loja 2. Endereços: YouTube SED Studio, Instagram @complexosed e e-mail sedpassofundo@gmail.com. E aí tu virou professor da UPF. Aí veio professor da UPF, né?
Tá, e o doutorado? O doutorado foi... Eu entrei aqui em setembro de 94, aí em dezembro de 98, o professor Montoya saiu de uma reunião na reitoria e disse assim, fulano tal, estão mandando candidatos para fazer mestrado, doutorado fora. Ele virou para mim e falou assim, eu botei teu nome. Sim. Eu falei, tá, mas agora, faltando quase o final de semestre, onde é que eu vou arrumar vaga, não sei o que, te vira. Sim. E aí, logo que eu falei isso, teve um outro professor que falou assim, se tu não quiser ir, eu vou. Aí eu falei assim, pera lá que essa é a minha vez. Sim. Vou procurar. Aí o que eu fiz? Liguei pro meu, então, orientador da graduação, do mestrado, desculpa. Falei com ele, construí o projeto, ele entrou, validou o projeto e fiz o processo de seleção mais uma vez, só que dessa vez para entrar no doutorado. E acabei entrando na URGS, Minha esposa estava aqui perto, então era mais fácil ficar todo mundo aqui perto, sem ter que viajar, sem nada. E aí me aventurei mais uma vez a fazer o doutorado agora também de novo, na URGS ali em economia, em teoria econômica. Tá, e agora tu falou na esposa. Como é que é a tua família? Vamos mudar um pouco de assunto. Família, a gente tem uma família enorme, né? Mas só que quando a gente vai criando a nossa família, como nossos pais dizem, fica só filho e esposa. Como é que tu conheceu ela? Eu conheci a Elvira durante o mestrado. Ela tinha colegas da faculdade de engenharia civil que moravam na casa estudante. E como a gente tem aquela coisa, a gente é órfão de tudo quando a gente está fazendo mestrado em outro local, outra cidade, outro país, Deslocado, total. Então a gente acaba se juntando naquela trupe ali que... Quem tem a mesma característica, né? Então foi ali que eu acabei conhecendo a Elvira. Ela fazia quem meteu engenharia os civil. olhos em quem? Ah, não sei. Ih, então foi ela que meteu os olhos em ti. Ela que te enrolou, hein? Mas é legal, foi ela legal. Que ganhou. Foi legal. E daí, quando é que foi que decidiu casar? Eu é que decidi casar. Ah, mentira. Eu decidi rápido. Tu não eu sabe decidi rápido. Ela, não, vamos pensar mais. Que pensar mais? Se casar, vamos casar logo. E tu casou onde? Em Porto? Ou Não, casamos lá em Minas Gerais. Por que ela é Minas? mineira. Porque ela é mineira. Ela é mineira. Ó, bem legal. O cara já tocou 3 E vezes. é bom que é sempre aquela mesma ligação de sempre querendo te vender coisas das operadoras telefônicas. Tá ótimo, mas não me enrola, tá? E daí tu casou em Minas. Casei em Minas. Casamos em Minas e depois voltamos de novo para o Rio Grande do Sul. Mas ela já estava em Porto nisso. Ela estava já em Porto Alegre, porque ela já estava, acho que já tinha começado a fazer o doutorado dela também em engenharia civil na URGS. Olha que loucura. E aí juntamos o útil ao agradável, ficamos daí pertinho. tu casou e tu trouxe ela ou ela... Não, eu voltei depois para voltar a dar aula, e ela ainda ficou lá terminando o doutorado dela. Depois a gente ficava naquele vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Namoro à distância. Isso, aquele namoro, casamento a estrada. EAD. Casamento EAD, a estrada. Casamento de estrada. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E a gente ficou nesse tempo aí até a hora que ela veio para cá. E daí casaram, aí vieram... Casamos, ficamos aqui, depois tivemos filho, O nosso Galdério aí. Que idade ele tá? Tá com 16 anos. Bem feito. Bem feito. É uma aventura boa, assim. O meu tá com 28. É um desafio estranhíssimo, mas é uma coisa bem boa. Não, eles são Recomendo para todos que tenham medo. Vai fundo. Eles são uns mala, mas assim, eu não viajo sem minha mala. Cara. Nos torna pessoas melhores. A gente aprende bastante coisa. E tu sabe que eu sou um privilegiado, né? Porque eu trabalho com o Alexandre. E já vários amigos me disseram assim, cara, eu não sei se eu conseguiria trabalhar com meu filho. Eu acho uma coisa muito legal, cara. Sabe? Eu acho uma coisa muito legal. A gente cria uma aproximação maior. Não, e a gente evoluiu muito, cria um elo maior. A gente brigava mais, agora a gente se ajuda mais, né? E depois que a gente conheceu o pessoal da ProHub, que é um estúdio, e são pessoas, eu não canso de falar, né? São pessoas sensacionais, acolheram o Alexandre como da equipe, como da tribo, né?
O Alexandre, que foi meu aluno no curso de Publicidade e Propaganda Eu da... fui teu aluno. Ah, tu também foi meu aluno. Eu fui teu aluno. O Alexandre fez um curso que hoje em dia está na moda, é o ápice da gurizada do mercado de trabalho, que Pois é trabalhar com publicidade, propaganda e design gráfico. Pois né? é, mas tu sabe que a gente tem muita dificuldade aqui na sede de conseguir capital humano. Né? Claro, a gente é um estúdio pequeno, a gente está começando, tem a sede, na real tem o quê? 2 anos, né? Se tiver 2 anos isso. E a gente convida as pessoas, né? Inclusive, eu tinha um desejo de ir à faculdade de publicidade e oferecer, né? Mas a gente fica meio assim, porque geralmente a pessoa chega aqui e diz assim, quanto é que eu vou ganhar? Né? E a história da sede estúdio não é assim. Venha para cá e nós vamos construir a escada junto, né? Sim. E o mercado não permite isso, né? Mas enfim, ele está bem posicionado. Mercado aí, quando tu fala mercado, aí puxando um pouco para a economia, assusta, porque o nosso querido presidente fala muito de mercado, né? Mas não sabe que mercado é esse. Sim, que mercado. Pode ser supermercado, né? Beleza. Aí e o André é especialista no quê, hein, Tato? É economista, beleza. Mas o que o André é fera? Eu tenho graduação, mestrado, doutorado em economia. Sim, né? é economista nato. Eu sou economista raiz. Mas uma habilidade, podemos dizer assim, que me instiga assim nos últimos, mais ou menos, desde a pandemia, 2020, né? Que foi essa ideia da programação. Né? Comecei a fuçar, comecei a me aventurar, acabei fazendo 2 cursos online, entrei, fiz 6 meses, um ano e meio, outro, aí tranquei, né? Não vou entrar nos detalhes que eu entrei e tranquei e o que eu acho da avaliação do ensino EAD, né? Deixa para outra história. Eu nunca gostei, sempre disse. Mas é uma habilidade que o economista tem a mais para poder apresentar o mercado de trabalho, né? Se trabalhar com os dados. Não é à toa que hoje em dia o mercado financeiro, bancos, operadores de crédito, todas elas estão brigando por pessoas que saibam programar. Sim. Até os próprios concursos públicos, IBGE, IPEA, Banco Central, tem agora nas emendas de concurso habilidades específicas de programação nos programas R e Python. Tu andou, uma das vezes que tu baixou aqui, tu andava com R... Eu estava com o programa R. R. Aprendendo a programar no R, é um programa free, né? Você não precisa mais pagar em dólar para poder ter a licença dos programas que a gente mexia antigamente. E com o meu ex-aluno e grande amigo e colega de trabalho, Luan Marca, né? A gente se aventurou por esse mundão aí de brincar de programação na linguagem R, né? Brincando com os dados estatísticos, dados do mercado financeiro, né? Bolsa de valores. Então, dá para fazer a miscelânea de análise econômicas mexendo com essa programação R, que pega os dados de maneira mais fácil e rápida para poder fazer análise de conjuntura, podemos dizer assim. Muito bem. Hoje o microfone aberto recebe André Pereira, economista, amigo da casa, né? E agora vamos deixar um pouco a economia de lado e vamos entrar um pouco mais, bisbilhotar a tua vida. O André gosta de campo, praia, serra. Cara, como eu nasci na praia, morei na praia, até vi para o Rio Grande do Sul, eu não tenho mais muito, digamos assim, tesão por praia. Mas tu era rato de praia. Às vezes que eu ia de férias para o Rio, nem praia eu chegava perto, né? Não, mas geralmente isso é uma coisa do ser humano. A gente gosta e quer ter o que a gente não teve. Não, é que nem casa com piscina. O que a gente tem, a gente não quer. O que a gente não tem é o que a gente quer. Que essa troça de piscina é bem engraçada. Não, vamos botar uma piscina, aí tu bota a piscina e ninguém usa. Ninguém usa. Né? Fica só o trabalho de ter que limpar a piscina. Lá em casa era assim, primeiro ano foi... Então, uma coisa que me agradou muito quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul é essa ideia de você poder passear nessas paisagens que a gente não tem no Rio de Janeiro. A gente só via em cinema, novela. Isso é uma coisa fantástica, o ar, a sensação, né? Os pássaros, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito, foi de passarinho, né?
Então, você poder contemplar esses bichos assim, ó, a céu aberto é uma coisa fantástica, né? Eu tenho na minha casa ali um pé de caqui, que, coitado, ele tá já pedindo, pelo amor de Deus, me corta antes que eu caia, mas eu não corto e não como os caquis, porque eu sei que os tucanos vão passar lá e comer, né? Então, é uma árvore que eu não encosto nela, só adubo ela, trato ela bem direitinha para que os meus amigos tucanos possam aparecer lá, né? E é muito legal, quando tu tá assim no terreno, de repente chega lá, aquele tucano doidão lá, bicando lá, e é uma coisa fantástica. E me diz uma coisa aí, hobby. Qual é o hobby do André? Cara, meu hobby, a partir do mestrado, mais pro doutorado, foi começar a ler Tolkien. Não, eu quero saber quando tu fecha o computador e fecha o livro. Qual é o teu hobby? O meu hobby, quando eu fecho o livro de matemática ou de programação, é ler Tolkien, né? Eu fiz durante 4 anos, se não me engano, isso que o meu professor de... Não me mate se eu errar na data, mas eu aprendi, porque eu achava que era uma tarefa dificílima de outro mundo, que era tocar guitarra. Né? Mas não é tão misteriosa assim quanto a gente imagina. A gente bota na cabeça que é uma coisa impossível, mas não é. Né? E eu me lembro até hoje, no dia que ele falou assim, vamos tocar junto com o Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Eu falei assim, não, mas isso é impossível. Não, vamos tocar junto. Tu me segue, a gente segue e a gente vai tocar junto com ele. Né? Eu me lembro até hoje, na hora que ele deu o acorde final, o meu professor parou, eu parei, ele olhou para mim assim, e aí, o que tu tá sentindo? Eu falei, não sei nem te dizer em palavras. Né? Tá, então, eu achava que era uma coisa assim, de outro mundo. Então eu consegui tirar dele que ele tem um hobby chamado guitarra. Mas tu tem uma guitarra? Eu tenho uma guitarra, comprei uma Stratocaster. Ou tu é economista pão duro? Não, comprei uma Fender Stratocaster clássica, né, para poder ter o prazer de tocar na minha própria guitarra. E minha vontade agora é comprar uma Gibson, né, uma Les Paul. O que custa? 20 conto? Por aí, né, para continuar essa aventura aí Tu sabes que ontem... Da música, que eu acho uma coisa bem legal. Ontem o Alexandre chegou na sala ali, papai, vamos ver os meninos, né? Que lá na ProHub a gente chama todo mundo de menino, né? Até eles me chamam de menino, né? Não chamam de nono, eu sou o nono. Tava o Caixa Preta, né? E tava os 3, eu não sei o nome daquelas figuras lá, mas são gente fina. E tinha um cara tocando violino e um cara tocando órgão, tá? Então eles estavam conversando, tal. Eu me lembro, eles estavam falando de alguma conquista, né? E aí o violonista meteu um tema da vitória, né? Em violino. E quem sabe nós fizemos um microfone aberto, botamos um banquinho. Não, ali. E é uma coisa que violoncelo é uma coisa assim, misteriosa, porque tu não tem espaçamento nenhum nas cordas, né? Então tu tem que saber exatamente onde tu toca aquela. Tu sabe que eu tenho, assim, sabe que eu tenho um trauma. O cara que aprende aquilo ali tá louco. Tu sabe que eu tenho um trauma. Na minha casa, quando eu era solteiro, a minha mãe tinha um piano que era dela. E ela tocava, né, as músicas antigamente. Não era rock and roll que ela tocava, era mais as músicas, né? E aí a gente se mudou, ela vendeu o piano, mas assim, eu sempre tive vontade, né? 2 coisas que eu também, na minha juventude, eu não poderia ser, porque senão eu viraria alcoólatra, né? Que seria tocar violão, era uma coisa que eu sempre achei bacana, né? E eu queria cantar. Incrível, né? E, aliás, quando eu era jovem, eu fazia uns festão de arromba lá na casa, né? E um dia nós botamos lá no fundo, botamos uma galera da música, o Ricardo Pacheco, o Ricardo Camargo, o falecido Nego Vitor, e tudo sonzão ao vivo, né? E daqui a pouco eu não me lembro quem disse, vamos gravar essa porcaria. No tempo dos gravadores, aqueles quadrados de tijolão, e gravaram. E nós fomos a noite inteira lá, cantarolando e tocando, cara. Muitos deles eram profissionais. Sabe assim, antes eu acho que não tinha nem entrado, eu já estava na faculdade, eu vi um concerto no Rio de Janeiro para violino e piano, cara.
Eu falei assim, pá, mas o que eu vou fazer num troço desse? Não tem nada a ver comigo. Violino deve Mas, ser muito meu louco, Deus, cara, mas foi assim, ó, foi 1h30 de sim, uma coisa espetacular. Cara. Não esqueça, não me lembro até hoje da sensação, assim, de leveza, de sentir, de só ouvir. E tu sabes que piano eu peguei... com violino, é uma coisa fantástica. Que eu peguei a fita no outro dia, eu tinha um Fuquinha que tinha um TKR, e eu botei ali na segunda música. Ah, você tinha TDK? TDK. Eu peguei a fita e botei fora. Daí eu cheguei na galera, a galera, vamos escutar a fita. Cara, já consumi com ela. O que foi? Ela enrolou e não sei o quê. E nunca mais... Essa galera não sabe o que é enrolar fita, né? Nunca mais! Pegar aquela caneta Bic e ficar enrolando lá. Mas não tem prova. Porque assim, ó, quando eu li, eu digo, cara, sou eu cantando, que horrível, cara. E tirei a fita e joguei fora, cara. Aí cheguei em casa para minha mãe e digo, mãe, ó, acho que cantor não vai rolar. Não vai rolar, né? Não deu para mim. A contabilidade ia perder um grande contador, né? Se tu virasse cantor, né? Não, mas assim, ó... Principalmente a contabilidade ambiental. Mas, André, é muito gozado. Quando eu, no ápice ali, em 2012, 2013, que meu livro do Contabilidade Ambiental, pela editora Atlas, estava em cima, né? Eu acho que eu dei umas 10, 12 palestras, que era do contrato quando tu fazia um livro com a editora Atlas, tu tinha que dar 10 palestras, que na verdade não era dar, né? Porque na entrada era um armário de livro teu, os caras estavam vendendo o livro, então era uma coisa mais... E quando eu me apresentava, eu dizia, né, que minha origem era contador, mesmo nunca tendo sido contador. Né? Porque o contador ambiental, ele não tem o contato das quatro paredes. Né? Eu sempre dizia que uma das coisas que me chamou a atenção da contabilidade ambiental, que eu não podia ter escritório. Por quê? Porque eu tinha que estar dentro da empresa, no processo produtivo, para mim poder ter os dados. Então, assim, Você vê como é que as coisas mudaram ao longo do tempo, né? Eu sou o único contador que nunca fui contador. E as pessoas não entendem isso. Eu nunca pratiquei contabilidade, débito e crédito, essas coisas. Nunca. Né? Mas peguei e criei um sistema de gestão ambiental. Né? Nesse livro era um sistema de gestão ambiental. Pratiquei ele, que era uma das grandes críticas, e isso foi me afastando muito, porque a classe contábil sempre argumentou que contabilidade ambiental não tinha aplicabilidade. Foi aquela que tu aplicou na Guaracar? Até que a Guaracar começou a ganhar premiações ambientais. E aí minha vida mudou. Por quê? Porque a academia e a profissão contábil viu que aquilo tinha aplicabilidade. E o que mais... eu dou risada agora, né? Até tem um episódio muito bacana, né? O professor Montoya chamou minha mãe, né? Numa época que era... Logo em seguida iam distribuir carga horária, né? E ele aconselhou a minha mãe a dizer que eu tinha que largar a contabilidade ambiental porque não tinha carga horária para mim, né? E eu disse, não, eu vou inclusive implantar essa cadeira. Eu implantei em 3 universidades a cadeira de contabilidade ambiental, 2 em Santa Catarina. E passados anos, né, eu estou dando aula e a Rosângela, a Rosane. Bate, professor, o professor Montoya está dando uma palestra lá, nós temos que botar gente, porque é num outro prédio e tal. O senhor não pode levar a sua turma, mas agora. Sentei na primeira fila, tá? E aí, quando eu sentei, ele abriu o primeiro slide dele, ele ia falar sobre economia ambiental. Todo mundo pode falar um pouquinho. Não, daí eu disse para ele, cara, tu vai morrer de fome. E aí ele foi para o indicador econômico, né, cara, que na época a gente é pioneiro. André, e agora, José? O que o André tem de planos futuros aí? Não sei, cara. Eu pretendo agora que eu saí dessa coisa da proficiência, me aventurar em outras áreas da qual eu nunca fiz. Posso anunciar? Ou fiz mais ou menos. Por enquanto ainda não. Posso anunciar ou não? Por enquanto ainda não. Não. Mas vai arregar, Alexandre. Ele vai arregar de novo no podcast. Mas é uma... Não chamo nem de desafio, né? Mas é uma experiência nova. Deixa eu te dizer, e é bom demais. É uma experiência nova. Porque essa estrada que tu está começando, eu já passei. E vou te dizer que, assim,
Eu digo, a instituição me fez duas caridades e eu gostaria que tu pensasse nisso. A primeira foi quando me contratou e a segunda foi quando ela me desligou, né? Porque a sensação que eu tive é que duas coisas a instituição tentou me dizer. A primeira é que eu não tinha mais utilidade lá dentro. E a segunda, cara, o mundo está te esperando. E eu custei a acreditar nisso, né? E agora eu estou num mundo completamente diferente. Eu estou convivendo com a juventude. O meu filho criou uma marca e eu tenho que fazê-la forte, né? Então a gente está construindo um desafio assim. Nunca imaginei, André. Nunca imaginei. Isso é uma coisa legal. Que meu filho teria um complexo de estúdios, né, onde eu iria me envolver, inclusive falando sobre vários assuntos, né? O microfone aberto me deu essa possibilidade e eu quero te engatar no ar, cara. Mas isso é coisa da vida, né? A gente tem que avançar em novos mundos. Né? E eu vou ser isso é uma coisa... Porque eu vou gravar agora. Alexandre, me dá minha câmera ali que eu vou dizer o seguinte, cara. O André tinha um projeto chamado... Como era o antigo? Além da Conjuntura? Não. Além da Conjuntura. Além da Conjuntura. Quando o troço ia alçar voo, ele desistiu. Beleza, ótimo, tá? E agora ele está com um projeto que eu estou cutucando ele, que eu vou ser parceiro dele, eu vou conseguir, até porque a Sede Estúdio precisa dessa variação de comunicação na rede, né? Que é ele fazer um projeto que era de um amigo nosso. Eu até posso falar um pouquinho aí. O projeto Meu Bolso Furou era um projeto do professor Ginês Leopoldo, né? Esteja onde estiver, meu grande abraço. Né? Baita cara. Faz muita falta. Baita né? cara. Foi uma das pessoas que eu briguei e fiz as pazes. Durante o seu processo ali de doença, ele falou para mim, depois comentou com a esposa e o filho, que gostaria que eu desse continuidade ao projeto, né? E essa ideia agora é da gente dar essa continuidade ao projeto pro Ginês chamado Meu Bolso Furou. E o Alexandre está te dando essa oportunidade e eu sou teu parceiro para sentar. E vamos avançar por aí. Deixa eu ver o que eu vou falar, Andrezinho, porque nós estamos chegando ao final de mais um microfone aberto e eu quero ver se eu não vou errar de novo, porque eu tenho que acertar. Nosso patrocinador, Guaracar Fiat, vai viajar com a família. Que tal ter o carro com o maior porta-malas da categoria? Com o Fiat Fastback, você garante um espaço de 600 litros. Sim, 600 litros. Porque em algum microfone aberto dos 10 do projeto da Guaracar, eu dizia 60 litros. Gente, 60 litros não cabe nem uma bolsa de mulher, entendeu? Então, o Fiat tem um espaço, o Fiat Fastback tem um espaço de 600 litros para acomodar todo tipo de bagagem, desde malas de todos os tamanhos, equipamentos esportivos, até mesmo a sua prancha de surf. Viagem com tudo o que você deseja sem abrir mão do conforto dos passageiros. Fiat Zero é na Guaracar Fiat, em Passo Fundo, Avenida Brasil Oeste, 3120 no Boqueirão. Lojas também em Vacaria e Juí e agora nova loja em Veranópolis. Procure a Guaracar em guaracar.com.br e você vai descobrir este mundo Fiat. Paz no Trânsito começa com você. Também conosco o consultório dentário doutora Linéia Michelin da Costa, que fica à Rua Independência 800, loja 2. E, por fim, a Sede Estúdio, que é a casa do microfone aberto, onde nós produzimos aí o material. Venha conhecer também o Sede Estúdio, seus estúdios aqui, e crie seu projeto e vá produzir materiais para as redes sociais. Certo? Também o microfone aberto te dá a possibilidade de colocar sua marca aqui, também nos próximos microfones abertos aqui. Andrezinho, muito obrigado pela tua presença, por abrir aí a tua agenda. Um grande abraço, obrigado pelo convite. E suas considerações finais aí, o teu recado, vamos ou não vamos? Temos fé. Então, dessa forma, a gente termina um microfone aberto, mais um microfone aberto, e eu não vou contar quem será o meu próximo convidado. Tchau. Você acabou de ver e ouvir o videocast Microfone Aberto. O microfone aberto tem como patrocinadores Guaracar Fiat,
Consultório dentário doutora Linéia Michelin da Costa. Sede Estúdio. O microfone aberto é gravado na Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, Loja 2. Fone 5499-637-1607. Endereços eletrônicos: @complexo sede, @gmail.com.